Olá, amigos. 16 de fevereiro de 2012, o cidadão de olho na segurança pública. É claro que o tema do momento continua a ser o movimento da Bahia que paralisou a Polícia Militar daquele estado. Tratamos desse assunto no último programa e foi expressa com muita clareza a minha posição a esse respeito. Posição que não muda. Os movimentos reivindicatórios de policiais militares devem ser feitos sempre sob a égide de pelo menos 3 condições: ordem, paz e disciplina. Devem ser ordeiros, pacíficos e disciplinados. E mais, respeitadores das autoridades e respeitadores da lei. Inadmissível que a força policial, que é militar, a força policial fardada, que é militar, paralise suas atividades porque existe óbice constitucional claríssimo. Aos militares no Brasil são proibidas a sindicalização e a greve. Essa é uma condição da profissão. E quando um cidadão brasileiro, homem ou mulher, adere a essa profissão, adere também às regras dela. O movimento acaba de ceder depois de muita confusão e depois de um caos na segurança pública da Bahia, ameaçou espalhar-se para outros estados, teve um início no estado do Rio de Janeiro, envolvendo policiais militares e bombeiros militares, agentes penitenciários também, mas não passou, por enquanto, de uma ameaça. Talvez as lideranças desses movimentos tenham sido convencidas de que o carnaval não é um momento oportuno para movimentos desse tipo, em razão do possível desgaste internacional que ocorreria para o país. Uma vez que, se pensarmos na Bahia, muito especialmente em Salvador, e se pensarmos no Rio de Janeiro, muito especialmente na capital, a cidade maravilhosa, o fluxo de turistas no carnaval é muito forte e representa importante aporte financeiro para as atividades produtivas daquelas duas cidades, dos estados, e também para os cofres públicos. Então devem ter sido convencidos a afastar no momento o movimento. Isso não quer dizer que os problemas estejam resolvidos. Agora, uma parte da imprensa estabeleceu uma ligação imprópria entre esse movimento da Bahia e a PEC 300, a proposta de emenda constitucional número 300, que foi aprovada em primeiro turno, quando do meu período na Câmara Federal, depois de uma batalha intensa de quase 2 anos no país inteiro, de convencimento, de agregação, de apoio popular e até de mobilização dos policiais de modo geral, porque ao final ela acabou abrangendo também os policiais civis, embora originariamente ela se destinasse aos policiais militares e bombeiros militares. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A luta pela PEC 300 foi no sentido de estabelecer um piso salarial nacional para dar um pouco de esperança a essas categorias de profissionais que, afinal, nos defendem a todos, em todas as partes do país, durante todo o tempo, com gravíssimo risco de vida. E, frequentemente, pagam preço de sangue pelo exercício de sua dura e nobre profissão. Preço de sangue em defesa dos seus concidadãos, em defesa de pessoas que nem conhecem na maior parte dos casos. Então, era um modo de atuar constitucionalmente para resolver os problemas insolúveis e invencíveis devido à insensibilidade dos governos estaduais, mais ou menos nos moldes da solução que se deu para o professorado com a criação do piso salarial nacional dos professores. A movimentação pela PEC 300 sempre teve muita pressão e participação dos policiais, mas de acordo com aqueles critérios que foram sempre parte da minha pregação, a verdadeira pregação que eu fiz pelo país, de forma ordeira, pacífica e disciplinada, respeitadora das autoridades, respeitadora da lei, respeitadora da ordem pública. E foi muito bem sucedida essa luta porque a proposta de emenda constitucional foi aprovada em primeiro turno. Foi aprovada. E deveria ter sido votada em segundo turno já naquela legislatura. Não foi por manobras impróprias, ilegais e inconstitucionais do governo, pressionando
o Poder Legislativo, que aceita essa pressão através da mesa diretora da Câmara e do Colégio de Líderes. Essas duas entidades que impedem que a matéria vá a plenário para ser votada em segundo turno. Seria aprovada se fosse votada. E é inconstitucional deixar de votar uma emenda constitucional, deixar de votá-la em segundo turno, quando já tenha sido aprovada em primeiro turno, o que é exatamente o caso da PEC 300. Então não vamos confundir as coisas, mesmo porque parte da imprensa aproveita para voltar a fazer o terrorismo dos custos da PEC 300 que seriam impagáveis. Para começar, não há custos, porque a emenda constitucional, na forma como foi aprovada, não traz valor algum. O valor do piso seria definido posteriormente em lei que regulamentaria o dispositivo da Constituição. E, ademais, a maioria dos estados pode perfeitamente arcar com um piso salarial nacional razoável. O que não pode continuar a acontecer é a disparidade de um estado rico como São Paulo, o estado mais rico da federação, ter o terceiro pior salário policial do país. Não se admite motim ou revolta. Greve de polícia militar é contra o povo. Mas quem fomenta esse estado de coisas é a insensibilidade dos governadores, é a irresponsabilidade dos governadores que não conseguem entender a necessidade de remunerar bem uma categoria que dá a vida pelas outras pessoas, uma categoria de Estado, uma profissão essencial para o próprio arcabouço, que constitui a própria coluna dorsal de cada unidade federativa. E aí nós vemos no estado de São Paulo uma propaganda do governo do estado, publicada nos jornais de grande circulação, que mostra aqui números impressionantes. Assim, 2011, são tantos avanços que só podia ser São Paulo. Que números são esses? 12 bilhões de reais gastos na compra de helicópteros para a polícia. 1.260 novas viaturas policiais. 11 mil tablets, computadores de mão, de bordo, comprados para utilização para os policiais, especialmente os policiais militares, a fim de facilitar o trânsito de dados na verificação criminal, na atividade operacional da Polícia Militar. E 125 mil policiais civis e militares agregados ao serviço para compensar, 125 mil policiais civis e militares no conjunto policial do Estado, que é o maior contingente do país, né? Com um agregado importante numérico no ano de 2011 em especial. Muito bonito. Helicópteros, viaturas, tablets, policiais contratados. Só que o salário de fome e o salário de miséria permanece o mesmo. Nós reconhecemos, é claro, que salário não é propriamente um fator motivacional. O que motiva o policial, o bom policial, graças a Deus, a grande, a absoluta maioria, é exatamente o valor de sua profissão. Ele é vocacionado de modo geral para isso. E corre os riscos dessa profissão porque acredita nela, ele quer defender os seus concidadãos, e ele é um cidadão em armas para essa finalidade. Mas o vencimento digno ajuda, porque o vencimento digno dá ao policial uma certa tranquilidade. Sabe que a profissão é de risco, sabe que ao sair um dia de casa poderá não voltar, mas sabe também que não fica desamparada a família, sabe também que os filhos têm uma perspectiva de futuro, sabe também que não lhe faltará comida sobre a mesa, o mínimo para uma vida digna a fim de criar a sua família bem como qualquer brasileiro quer. Material é bom, tecnologia muito bom, excelente. Disponibilidade de bens e recursos para a atividade policial? Sim, claro. Mas principalmente o reconhecimento da dignidade dessa brava gente. E é isso que os governadores do estado negam. Todos eles. E aí não há exceção. É tão grave a situação que São Paulo é o terceiro pior salário policial. Rio de Janeiro, outro grande e rico estado da federação, é o pior. E o Rio Grande do Sul, outro belo, rico, majestoso estado da federação, é o segundo pior salário policial do país.
Dá para entender isso? Eu não entendo. E certamente as senhoras e senhores também não entendem. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.